A paz do Senhor, meu querido irmão, professor, professora, superintendente da Escola Bíblica Dominical, alunos. Essa é a pré-aula de número 3, cuja temática é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O dia que nós vamos estudar essa lição é o domingo, dia 20 de julho de 2025. O texto áureo dessa lição encontra-se em Atos, capítulo 3, versículo de número 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E a nossa verdade prática declara: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, sugestionada pela nossa lição, está em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 ao 19. Vamos ler então esse que é o contexto do nosso texto áureo. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Então essa é a leitura bíblica em classe. O nosso tema dessa lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Quais são os objetivos, professor, professora, dessa lição de número 3? Primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. Esse é o primeiro objetivo da lição. Segundo objetivo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro objetivo, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Bem, vamos pensar um pouquinho agora sobre o nosso texto áureo dessa lição de número 3, Atos 3, 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade
fizéssemos andar este homem? Muito bem. Então, o nosso texto áureo, ele tem por contexto a prédica, a mensagem, a pregação do apóstolo Pedro no pátio do templo em Jerusalém, conforme Atos capítulo 3. Pedro designou seus ouvintes de varões israelitas. Então lembram que ali em Atos nós vemos o dia de Pentecostes no capítulo 2. No capítulo 3 nós vemos já esse operar extraordinário de Deus. E Pedro está cheio do Espírito Santo. E ele chama os judeus ali de varões israelitas, por ser esse o nome que receberam devido ao pacto firmado com Deus. Você pode ler isso em Filipenses 3:5, Romanos 9:4-5. Então, eles eram chamados de homens israelitas. E ele fez isso, Pedro, com um tom conciliatório. Ele não está aqui simplesmente condenando os israelitas, não é isso. Ele está, inclusive ele fala que Deus não leva em conta o período da nossa ignorância, porquanto nada desejava, exceto que a sua nação, os israelitas, reconhecessem que Deus, o próprio Deus da nação, o Deus de Israel, estava por detrás daquela ação, embora houvesse eles crucificado o seu Messias, o seu Cristo, motivo pela qual precisavam arrepender-se disso, prestando-lhe lealdade, pois Jesus era o Messias, que viera especificamente por amor a eles. O poder que aquela multidão acabara de testemunhar, claro que era da parte de Deus, por intermédio do sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Desde a infância, os ouvintes de Pedro, os varões israelitas que estavam ali, eles tinham ouvido falar de ambos. Ou seja, ouvido falar do Messias e ouvido falar que aquele homem era um paralítico de nascença. Sendo que também não se deveriam surpreender que tal poder se tivesse manifestado entre eles, porque o Deus de Israel é o Deus que faz milagres e operações extraordinárias. Então eles deveriam ficar profundamente envergonhados de não terem reconhecido o Messias quando estivera presente entre eles, mas antes tivessem-no crucificado injustamente. Em ocasiões anteriores, o Senhor Jesus estivera também no pórtico de Salomão. Por quê? Algo que nós precisamos entender. As pessoas, na época do segundo templo, mas também na época do tabernáculo, e na época do primeiro templo também, as pessoas não entravam no templo. As pessoas ficavam no pátio do templo. Só entrava no templo, na primeira parte, o lugar santo, os sacerdotes descendentes de Levi. E no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma única vez ao ano, que é o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Então, era normal os judeus ficarem no pátio, e no pátio havia separação, havia paredes de separação. Tinha o pátio dos judeus, dos homens judeus, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos gentios. Então, mesmo fora do templo, no pátio do templo, havia uma segregação. Isso acontecia naquela época. Então, agora os judeus estavam reunidos para ouvir a mensagem de dois de seus principais representantes. Porque o capítulo 3 fala claramente que Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido o varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, e todo mundo conhecia. E ele pedia esmola na chamada Porta Formosa, a porta que dá acesso direto ao templo em Israel. Hoje essa porta está lacrada. Ela foi lacrada na época do imperador ou sultão do Império Otomano,
atual Turquia, ele era Suleimã o Magnífico. No século XVII, ele mandou construir as muralhas de Jerusalém. As muralhas que nós vemos hoje ali na cidade de Jerusalém são do século VII, quando o sultão Suleimã o Magnífico mandou construir aquelas muralhas. Inclusive, eles erraram, os arquitetos do Suleimã erraram feio, porque o Monte Sião ficou para fora da muralha. Imagina, o Monte Sião deu origem a Jerusalém. Então, o Monte Sião hoje, se você for em Israel, você vai ver que a cidade de Davi, olha só que absurdo, a cidade de Davi, a fonte de Siloé, lá embaixo, né, mais para o sul, e o cenáculo, a casa de Caifás, estão tudo fora, esses sítios arqueológicos estão tudo fora da cidade de Jerusalém, porque os arquitetos do sultão Suleimão Magnífico deixaram fora, puseram a muralha, deixando fora a cidade de Davi. Veja aqui, que absurdo, né? Mas, no caso da Porta Formosa, eles lacraram a Porta Formosa, porque há uma tradição islâmica que não era para o Messias entrar pela porta. Por isso eles colocaram, inclusive, um cemitério muçulmano, porque o cemitério é algo impuro. Mas existem muitas lendas hoje em Israel. Então tem gente que fala que eles foram sepultados ali exatamente para serem os primeiros a ressuscitarem, porque eles sabem que o Messias passará por lá. Outros já falam que eles estão lá para o Messias não poder entrar, porque aí virou uma terra impura. De qualquer maneira, os arquitetos de Suleimão Magnífico, no século XVII, lacraram, fecharam a Porta Formosa, que era a porta que dava acesso direto ao templo, na época do Senhor Jesus. Quando ocorreu a Guerra dos 6 Dias, o general judeu Moshe Dayan, paraquedistas, entraram, tomaram a cidade da Jordânia na guerra, e ele ia desobstruir, ele ia abrir a porta. E um rabino judeu falou que não era para ele mexer, porque somente o Messias é que poderia abrir aquela porta. Então, isso foi o que o rabino falou para o general Moshe Dayan. E aí o general Moshe Dayan não desobstruiu a porta, e a porta ficou lacrada, tá? Ficou fechada, não houve... ninguém resolveu, ninguém tirou isso. Então, até hoje está lacrada a porta. Há uma profecia, de fato, do profeta Ezequiel, que fala que aquela porta estará fechada, ela não será aberta. O profeta Ezequiel fala mesmo sobre isso aí, e de maneira que muitos acreditam que se refere a essa porta, que está aqui em Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá. Então, vamos para o versículo 41, capítulo 44 do profeta Ezequiel. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, e qual estava fechada. Essa porta, a porta dourada. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Ora, quem entrou por ela foi o Senhor Jesus, no domingo de Ramos, quando gritaram, bem-vindo é o que veio em nome do Senhor. É a mesma porta que nós estamos falando aqui, nesse momento aqui, a respeito de Pedro e João. Eles entraram, é isso que diz o capítulo 3. Eles entraram na porta dourada, eles subiam, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, ou Dourada, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo então Pedro e João, pediu na entrada do templo, porque essa era a porta que dava acesso direto ao templo.
Por isso que ele estava num local estratégico, né? Para pedir esmola. Então agora, os judeus se reuniam para ouvir João e Pedro, nesse caso Pedro. Por quê? Porque Pedro falou para o paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Como está escrito aqui em Atos capítulo 3, versículo de número 6. Então, esse é um episódio histórico e que o local, geograficamente, ainda se encontra ali. Tem ruínas ainda, tanto da Porta Dourada, que embora foi edificada apenas no século VII, mas está no mesmo local onde estava a Porta Formosa na época de 2000 anos atrás, quando ocorreu esse episódio. Então, logo após a cura miraculosa do coxo, o paralítico, todo mundo ficou impressionado, estupefados. Aí Pedro e João imediatamente rejeitou qualquer tipo de homenagem ou qualquer tipo de reverência. Por isso que o nosso textuário diz, ele fala, vocês estão pensando que foi por causa da nossa virtude, foi por causa da nossa santidade? Então ele vai falar, não foi nada disso. Foi pela misericórdia de Deus, a graça de Deus. Um dos aspectos do fruto do Espírito, então, da transformação segundo a imagem de Cristo, é a verdadeira humildade. Porque tem gente, irmão, que ora e pela misericórdia de Deus, Deus opera uma maravilha, e depois ele fica falando, olha, eu que fiz, eu fiz isso, eu pus a mão, orei, e aconteceu, ele fica se vangloriando, né? Quer dizer, não consegue entender que Deus pode ter usado, mas é Deus que faz a obra, não é ele, apenas um instrumento. Então, as pessoas maduras espiritualmente, as pessoas que cultivaram o fruto do Espírito, elas sabem quem é que fez a obra, quem merece toda a honra e toda a glória. Tá? Então, a gente fica um pouco preocupado com muitas pessoas hoje que se sente uma espécie de um ídolo ou um astro, né? Porque só Deus só opera se ele que orar. Deus só opera se ele estiver lá. Quer dizer, é uma coisa estranha, porque os homens de Deus, todos eles que operaram maravilha, sempre glorificaram a Deus, e porque essa é a verdadeira humildade, né? Ele entende que ele é apenas um instrumento. Pedro estava se tornando um indivíduo autenticamente altruísta. Ele não estava fazendo, ele fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então é isso que está registrado em Atos 3:6. Exatamente isso. No caso dos milagres e dos dons espirituais mais elevados, quando são genuinamente procedentes de Deus, tende por produzir no vaso humano a humildade, o altruísmo e jamais orgulho ou senso de importância pessoal. Agora a pessoa, porque tem um dom, começa a se gloriar, achando que é a última pessoa da face da terra, acho que é a pessoa mais importante. As coisas não são assim. Quanto mais Deus te usa, quanto mais dons Deus te dá, professor, professora, glorifica a Deus, agradeça a Deus, porque tudo isso provém de Deus, não vem da nossa capacidade. Então é muito importante nós termos um senso da verdadeira humildade e fazermos as coisas altruisticamente, porque é isso que vale. É quando a gente faz, não para ser visto pelos homens, não porque você já tem uma recompensa, porque se você já tem uma recompensa, então você não tem direito a nada, né? É a questão. Uma coisa é a pessoa que vai na igreja e cuida da igreja com amor, com carinho, sem receber absolutamente nada, porque tem prazer naquilo. Agora, quem vai lá e faz a limpeza e recebe, tá tudo certo, é um trabalho, não tem galardão. Eu comprei sua força de trabalho, paguei o seu salário, tá tudo certo. Agora, quando você faz além daquilo, é que é altruísmo. Então, o altruísmo ele é interessante. Eu te dou um exemplo. Se você fizer qualquer coisa, como fazem muitas expressões religiosas, fazem boas obras para serem salvas, então esse é o objetivo. Não tem altruísmo nisso. Está fazendo porque quer ser salvo.
Agora, nós que aceitamos a Jesus, fazemos boas obras não para ser salvos, porque nós já somos, pelos méritos expiatórios do Senhor Jesus no Calvário. Nós cremos que é através da fé no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, o que a gente faz de obras é altruísmo. Porque eu estou fazendo aquilo por quê? Você já é salvo, você não precisava fazer isso. Mas eu faço como fruto de tão grande salvação. São atos altruístas. Então a lição fala que a igreja fiel, que a igreja deve ser fiel à pregação do evangelho. E é o caso da igreja de Jerusalém. É uma igreja fiel à pregação do evangelho. A introdução da lição 3 fala que o objetivo dessa lição é mostrar as marcas de uma igreja bíblica. Quais são as marcas de uma igreja bíblica? O compromisso com a pregação da palavra de Deus. Isso é a característica de uma igreja bíblica, uma igreja que valoriza o ensino da palavra, a ministração da palavra. Então, uma igreja verdadeira, ela valoriza a mensagem das Escrituras e coloca o Senhor Jesus no centro de tudo isso. Igreja da Bíblia é a igreja cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Tudo gira, tudo orbita no centro, que é o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Então, duas características de uma igreja bíblica. A igreja bíblica dá primazia para a Bíblia. Então, quando você tem 2 horas de culto e 1h30 fica para cantar e dá só 30 minutos para a ministração da palavra, isso é preocupante. Tem que haver equilíbrio. São 2 horas de culto, então 1 hora de louvor, 1 hora de palavra. Tem que haver equilíbrio. Não pode, em hipótese alguma, não priorizar a palavra. Outra coisa, aí canta 2 horas, depois você vai chamar o pregador para pregar, quem que aguenta ouvir? Depois de 2 horas de cântico? Não dá, irmão. Então, a mente humana não suporta. Qual é o ideal, então? 1 hora de louvor, 1 hora de palavra. Porque também não pode ter um culto demorado. Claro, toda regra é exceção. Sabemos, às vezes, da operação do Espírito Santo. Mas muitas vezes não é a operação do Espírito Santo. É a pessoa só porque atrasou, porque não se planejou, porque não se organizou, aí fica pondo a culpa no Espírito Santo. Não, irmão, o culto é dirigido pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é irresponsável. Mas o Espírito Santo, a Bíblia fala, Paulo fala que o culto tem que ter ordem e decência. Então se planeja. Agora você vai querer o quê? 20 hinos em um culto? Não dá, irmão. Não é nem pedagogicamente correto isso. Não tem sentido. Então, qual é o ideal? Que você tenha, se o nosso culto começa às 18 horas e termina às 20 horas, a primeira hora é de louvor, é de preparação, e a segunda hora é a da administração. Não significa que a pessoa vai pregar 1 hora, não é isso. Porque também uma mensagem para a nossa cultura brasileira, uma mensagem muito demorada também não é pedagogicamente correta. É mais aproveitável uma mensagem de 30 a 40 minutos. 50 minutos já está ficando cansativo. Então, tem pessoas que querem entregar a Bíblia inteira em 50 minutos. Isso não existe, irmão. Ora a Deus, busca a presença de Deus, pega um texto, um versículo da Bíblia e trabalhe ali. Não é de falar muito, mas é de estar ungida, a palavra está temperada pelo poder de Deus. É isso que muda o coração humano. Agora a pessoa pega e eu fico admirado, irmão. Fico admirado com umas coisas que acontecem. Porque, irmão, pela misericórdia de Deus, os irmãos me convidam para pregar. E olha, irmão, se o irmão falar, pastor Alberto, o senhor tem 20 minutos, eu vou pregar em 20 minutos. Se ele falar, irmão, tem 15 minutos, eu vou pregar em 15 minutos. Se ele falar, irmão, tem 50 minutos, eu vou trabalhar os 50 minutos. Mas eu não vou ficar falando também, desrespeitando quem me convidou, com essa história. O pastor me deu pouco tempo, é pouco tempo. Isso é falta de gente que não tem conteúdo, irmão. Você não tem que reclamar pelo tempo coisa nenhuma. Você não orou? Você não tem firmeza do que você vai pregar?
Se te derem 20 minutos, pregue 15 minutos. Entrega a palavra cheia do Espírito Santo em 15 minutos. Se te deu 30 minutos, entrega essa palavra que Deus está ardendo no seu coração em 30 minutos, irmão. Se deu 40 minutos, é 40 minutos. Agora a pessoa vem com essa história, irmão, me deu só 30 minutos, irmão. Agora, irmão, eu vou ter que correr, porque o tempo... O que vai ter que correr, irmão? O que vai ter que correr? Que história é essa? Então, aprenda a ser organizado. Aprenda a ter a sua mensagem, começo, meio e fim. Se for 15 minutos, pregue 15 minutos. É inadequado isso. Quem te convidou devia saber, devia se organizar. Agora, irmão, culto 10 horas da noite, vai dar para o pregador pregar? Você está de brincadeira, né, meu irmão? Que é isso, irmão? Sabe, é uma falta de temor de Deus. Se organize. Não precisa convidar 500 conjuntos para cantar, né, irmão? Você sabe que não vai dar tempo. Agora, cada conjunto cantando 2 hinos, misericórdia, 2 horas de cânticos. Aí depois vai chamar, agora vamos ouvir o momento mais importante. O momento mais importante, a pessoa está querendo, precisa ir trabalhar, precisa sair. Tem gente que o marido vem buscar na igreja. Que falta de sabedoria. Então nós precisamos ter ordem no culto. Se o culto começa às 18 e termina às 20, se organize. A primeira hora de louvor, a segunda hora palavra. Então, e essa é a minha exortação para os irmãos. Não fique reclamando pelo tempo que foi dado para você também, não. Não fica aquela história, irmão, eu vou correr porque o pastor deu pouco tempo. Irmão, o tempo foi muito curto. Eu já acho que essa pessoa não orou coisa nenhuma, viu? Porque se orou, vai entregar a mensagem que Deus deu no tempo que lhe der. Claro, repito, quem estiver organizando o culto na frente, que Deus deu essa oportunidade de administrar o santo culto, tem que ter bom senso. Tá? Não precisa todos os conjuntos cantar todos os domingos. Não precisa, irmão. Tá? É uma questão de racionalização. Ordem no culto. Primeira hora é louvor, a segunda hora é mensagem. Primeira, começa às 19h30, primeira hora é louvor, a próxima hora tem que ser a mensagem. Tá? Então precisa equilibrar para a igreja se fortalecer. Então guarde esse conceito. A igreja verdadeira valoriza a mensagem da Bíblia. E o que mais? Jesus é o centro. Aí, no louvor, precisa verificar se os louvores são cristocêntricos. Porque às vezes tem louvor que não tem nada a ver com Jesus, irmão. Fica falando da montanha, fica falando do sentimento, sei do quê. O que tem a ver isso com Jesus? Então, o louvor tem que ser cristocêntrico. Pode ser um testemunho, mas que vai glorificar Jesus. Agora, um louvor que não fica falando de sentimento dos outros, que história é essa? Tá? Então, nós temos que ensinar. E isso a gente ensina onde? Na escola bíblica dominical. É a oportunidade que você tem. Não para criticar. Isso não é uma crítica, mas é uma palavra reflexiva. Por quê? Porque é importante o professor saber que quando você está ensinando primeiro para você mesmo. Essa é uma mensagem para mim, em primeiro lugar. E depois para quem está me ouvindo. Tá? Então isso é importante também. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer o Senhor Jesus. É através da leitura. A Bíblia é a palavra de Deus. Então é a Bíblia. Veja que eu sempre falo para os irmãos, a leitura bíblica de classe é fundamental. Às vezes é mais importante do que o comentário que a gente está fazendo, porque a Bíblia é pura, é o contexto onde está o nosso texto maior. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Precisa ter temor de Deus. A pessoa que vai pregar a palavra de Deus tem que ter temor de Deus. Chega mais cedo para orar. Como que o pregador chega atrasado, irmão? Como que o pregador chega? Pensa que o que é um ídolo que chega lá, todo mundo de pé para receber o pregador? Que história é essa? Chega mais cedo, pregador. Vai orar. Dobra o seu joelho lá. Mostra, a igreja vai ver que você orou. Agora chega de qualquer jeito, tirando foto com... O que você pensa que é o astro? Não, o astro da igreja, o sol da justiça, é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o que deu a vida por nós. Esse é o astro maior. Não é o cantor e não é o pregador. Nós somos apenas instrumentos. Então, se você vai pregar, calcula a hora que você tem que sair da sua casa, irmão.
Se você vai pregar às 18 horas, como que você vai sair às 18 horas da sua casa? Você não tem juízo, não? Ora, calcula, vai demorar 1 hora para chegar na igreja? 30 minutos? Aliás, tem umas coisas engraçadas. Quanto mais perto você mora da igreja, mais atrasado você chega. Vigia, irmão. Tá? As pessoas que moram do lado da igreja são as que chegam mais atrasadas na igreja. É impressionante, irmão. Parece uma coisa, né? Acho que ele, quando eu escuto lá o toque da banda, alguma coisa, sai correndo para ir para o culto. Não, irmão. Vamos ter as coisas de Deus com zelo, com amor, com piedade, cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você leve a palavra com poder, com autoridade, com unção. Não transmite apenas palavras vazias, fica contando filosofia, historinha, experiencialismo pessoal. Ô, irmão, que isso? Prepara a mensagem, estuda, tenha temor de Deus, consulte bons livros, de preferência editados pela nossa própria denominação para não correr riscos. Consulte a declaração de fé da Assembleia de Deus. Agora ficar bebendo nessas fontes, nessas cisternas rotas, entulhadas, cheias de filosofia humanas. Não, o povo quer. Sabe o que vai te dar autoridade para pregar? Vida de oração, vida consagrada. Se você tiver uma vida consagrada de oração, você vai ter unção para pregar. Não vai ficar com essas historinhas, ou então ficar mandando o povo pular para cá e para lá. Só movimento, barulho, né? Mas nada de mensagem transformadora. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora. Mensagem que vem da inspiração da pessoa do Espírito Santo. Da pessoa do Espírito Santo. Para isso, o Espírito Santo faz você lembrar. Lembrar do quê? Do que você estudou. Agora, não estuda a Bíblia, não ora, não pesquisa, e chega lá na hora, abre a Bíblia e começa a falar coisas sem pé, sem cabeça. Essas igrejas por aí, irmão, é vergonhoso. E aí o camarada ainda se gloria. Eu não estudo mesmo, eu não estudo. É na hora lá que Deus me revela. Falta de temor de Deus, irresponsável espiritualmente. Por isso que fala verdadeiras heresias no púlpito. Essas denominações aí, tá cheio de denominações assim, irmão. Aqui o camarada pensa que é um oráculo. Não estuda, não se prepara, não faz um curso teológico, não compra um bom livro, não ora, e chega lá, abre a Bíblia e acha que é Deus falando com o povo. Manipulador, isso é manipulação religiosa. E tem enganado muita gente. Tem muita gente que está dominada por isso. Ele está sendo guiado por manipuladores, por isso que vive fanático, com a vida toda cheia de problema, irritada. Pode observar, esses crentes desses grupos de pessoas que não estudam a palavra, que são contra o estudo da palavra, são pessoas que não têm paz, cheias de sectarismo. Pode observar, irmão, são sectários ao extremo, porque não têm o poder do Espírito Santo, são governados e manipulados por homens que acham ser os portadores do Espírito Santo, mas não conhecem nada da Bíblia, não ora, não tem temor de Deus. Muitos deles nem certeza de salvação têm, porque não conhecem o Evangelho, lamentavelmente. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Por fim, uma igreja bíblica traz a esperança para aqueles que já não enxergam mais, que já não tem mais saída. A igreja anuncia que há um futuro de refrigério, de renovação. Quer dizer, a igreja é um local de cura, graças a Deus. A pessoa vai para a igreja para ser abençoado, para ser curado. E só pode abençoar e curar quem é cheio do Espírito Santo, quem ora, quem se consagra, quem estuda a palavra de Deus, essa pessoa que pode abençoar. Agora, como uma pessoa vai para a igreja e sai pior do que entrou? Que é isso, irmão? Qual é a palavra-chave, então, da nossa lição de número 3? Pregação. Essa é a palavra-chave. Primeiro tópico da lição, então. A igreja que prega as Escrituras. 1.1. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar a Bíblia. A igreja tem que pregar a Bíblia Sagrada, pois elas revelam a Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos, capítulo 3, versículos 11 a 26,
é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo Pedro é completamente baseada na Bíblia Sagrada e coloca Deus no centro de tudo. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, quando ele fala do profeta que havia de vir, citando Gênesis 22, 18, mostrando as promessas feitas a Abraão. Há também uma conexão com os Salmos, Salmos 22, com o livro do profeta Daniel, capítulo 9, que é a parte escatológica. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente, agindo na história do povo de Israel. Da mesma forma que os autores da Bíblia falaram sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. E aqui tem vários versículos que mostram essa prática das Sagradas Escrituras. 1.2. As Escrituras testemunham de Jesus. Então, olha, irmão, a Bíblia é um livro de história? Não, a Bíblia tem história, mas não é um livro de história. A Bíblia é um livro que testemunha a vinda do Messias. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Quando ele fala lá, e são delas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Jesus está dizendo, vocês examinam as Escrituras. Então, examinar as Escrituras, por quê? Porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, são elas que testificam de mim. É isso que o Senhor Jesus está dizendo em João capítulo 5, versículo 39. Cristo, portanto, é o centro das Escrituras. As Escrituras pregam o quê? A vinda do Messias. O Salvador da humanidade, a pessoa mais importante. Não é simplesmente um mero profeta, um mero mensageiro. Não. Jesus é o Verbo de Deus. É a palavra que se fez carne. É o grande Salvador. Então, claro que as Escrituras falariam do sumo sacerdote eterno. Essa é a compreensão de Pedro, inclusive. Segundo as próprias palavras do apóstolo Pedro, pregando ali em Atos capítulo 3, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento do Senhor Jesus. Isaías 53. A pregação de Pedro invocou o testemunho da Bíblia, das Escrituras, para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foi por um acaso, não foi uma coincidência. Você vê, coitado de Jesus, morreu na cruz. Que é isso, irmão? Você está maluco? Esse é o plano de Deus. O Pai fez o plano da redenção. Quem irá por nós? O Filho, a segunda pessoa, se fez carne. O Pai não se fez carne, o Filho se fez carne. E morreu na cruz do Calvário. Ele deu a vida por nós. Coitado de Jesus, você vê, ele morreu. Você está maluco, irmão? Jesus veio para te salvar. Coitado de você. Você estava condenado, mas Jesus, graças a Deus, deu a vida voluntariamente. Ele quis te salvar. Ele te ama. E ele quer te salvar. O que ele fez? Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para a sua salvação. Mas quem me convence dessa verdade? A pessoa do Espírito Santo, o Consolador. É o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Então o Pai fez o plano, o Filho executou o plano. Mas quem nos convence que esse plano é o plano do Pai, é o plano da salvação, é a pessoa do Espírito Santo. Então não foi por um acaso. Já havia sido preditas pelos profetas do Antigo Testamento. Olha, lê Isaías 53, o servo sofredor. 1.3. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado. Põe o dedo na ferida. Confronta. É isso que acontece com a verdadeira pregação. Não é essas pregação de hoje em dia, não. Receba a chave. O camarada está em adultério, com a vida toda enrolada, infiel, desobediente, viciado, e ainda recebe a chave da vitória. Ele nunca vai mudar de vida. É igual essas igrejas que batizam a pessoa. A primeira vez chega na igreja, já batiza a pessoa. Batizou o vício dele, batizou tudo junto. A pessoa, muitos nunca mais se libertam. Ainda tem uns que, pela misericórdia de Deus, deixa de verdade. Mas a maioria deles continua bebendo, fumando, tudo atrapalhado. Batizado, testemunhado. É uma vergonha essa prática. Tem que ensinar a pessoa.
Para a pessoa ser batizada, ela tem que saber o que significa o batismo. Tem que saber que o que purifica o homem do pecado não são as águas batismais, é o sangue de Jesus. Tem que saber que tem que se arrepender do pecado antes de ser batizado. Porque o batismo significa sepultamento. O batismo significa testemunho que você aceitou a Jesus e vai viver para Jesus. Mas porque você já é salvo. Pensa que as águas vão purificar você do pecado. Não, porque água nenhuma tira pecado do ser humano. Se o batismo purificasse o homem do pecado, o Senhor Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Pastor, mas Pedro falou, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. Sim, mas você esqueceu da palavra inicial, né? Arrependei-vos. É o arrependimento que purificou o homem do pecado. Não é simplesmente um rito religioso, como é o caso do batismo, é que vai te purificar do pecado. Não. Batismo é para quem já foi purificado pelos seus pecados no sangue de Jesus, está morto por pecado, vai ser sepultado nas águas batismais, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, para viver sua vida em Cristo. Sepultado com ele no batismo, ressuscita em novidade de vida. No texto citado aqui, no capítulo 3 de Atos, Pedro usa o termo grego metanoeo, que é metanoia, né, que vem a palavra, que significa o quê? Arrependimento. Arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente, metanoia, né? Mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Então, a pregação bíblica deve confrontar o pecador, confrontar o pecado e exigir mudança radical das pessoas que ouvem. Então, vamos fechar esse primeiro tópico da lição com a sinopse 1, ou então o resumo. A igreja bíblica fundamenta a sua pregação na Bíblia, que revela um Deus e testemunho do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo tópico da lição, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. 2.1. O Espírito Santo capacita o pregador, o mensageiro. Então, não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos capítulo 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizou, traduzido como fixar os olhos, na passagem. Pedro e João fitando os olhos nele, Atos 3:4. O estudioso Strong explica que o Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou uma atenção especial. O verbo grego atenizou geralmente está ligado a acontecimentos divinos ou acontecimentos milagrosos. 2.2. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para o homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Atos 14:9. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava cheio do Espírito Santo, ungido para pregar. O pregador tem que estar cheio do Espírito Santo, irmão. Tem que orar, tem que se consagrar, tem que se preparar, tem que estar com a vida cheia da graça de Deus para abençoar quem está ouvindo. O Espírito Santo é quem inspira. É a pessoa do Espírito Santo que nos dá poder, autoridade, que revela, que dá graça para você ministrar a palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, porque os políticos também dão discurso, até bonito. Os poetas, os escritores, todos eles falam bem. Pessoas que dão discursos elaborados, com palavras cultas. Então, isso aí muita gente faz também. Agora, pregar é outra coisa. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e unção da pessoa do Espírito Santo. Então, o pregador tem que ser cheio do Espírito Santo. Quer ser pregador? Que bênção!
vai orar, vai buscar o poder, vai buscar o batismo no Espírito Santo, vai buscar os dons espirituais para você ser um pregador eficaz e não apenas uma pessoa que discursa bonito. 2.3. O Espírito Santo glorificará Jesus. É a função do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria, que era uma pessoa da mesma essência que o Filho, mas que viria para glorificá-lo. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para o Senhor Jesus. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa ou Dourada, né? Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. É isso mesmo. Uma pessoa espiritual, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa cheia do Espírito Santo é humilde. Não é exaltada, não fica falando de si mesmo, porque eu, irmão, quando eu fiz isso, eu era assim, eu fazia aquilo, eu sou disso. Que é isso? Você está pregando você? Não, a nossa função é pregar e glorificar o Senhor Jesus. E o Espírito Santo é quem nos inspira a isso. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por sua próprio poder e autoridade. Pedro falou isso. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Esse é o nosso textuário, Atos 3,12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o foco no homem, no centro, não é uma pregação bíblica. Não é, irmão, não adianta. Não é. O foco tem que ser na pessoa do Senhor Jesus. Paulo Leivas Macalão, no livro, no hino da harpa cristã, Pelo Sangue, ele compôs a letra, né? Ele diz assim: tema do bom pregador é o Calvário. Olha, irmão, bonito isso, né? Aquele hino pelo sangue somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Ali ele fala, tema do bom pregador é o Calvário, o Cordeiro Divinal. Então ele vai dar ênfase para a pessoa de Jesus. Então, quando a pessoa não dá ênfase na pessoa de Jesus, quando o pregador a ênfase não é isso, isso não passa de um discurso humano. Então, para nós resumirmos o tópico de número 2, a sinopse, o resumo, a igreja que prega no poder do Espírito Santo tem mensagens capacitadas, tem mensageiros capacitados, tem mensagens abençoadoras, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, e essas mensagens glorificam a Cristo. 3, terceiro tópico da nossa lição, a igreja que prega a esperança vindoura. 3.1, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes, na sua primeira pregação, salvarem-se daquela geração perversa. Isso está em Atos 2,40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3,17. Era uma cultura de indiferença, de insensibilidade para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança, sem Deus. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Infelizmente, a sociedade de hoje é assim também. Indiferente, insensível. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. 3.2, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Ou seja, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Então, se por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazido pela pessoa do Senhor Jesus, o Messias, essa bênção, portanto, era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham também para o futuro, apontando para o refrigério, ou seja, aquilo que foi prometido a Israel.
Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Então, resuminho, a sinopse do tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura, alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Considerações finais. Chegamos ao fim de mais uma lição, essa é a lição de número 3. O que nós vimos nela? Vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Por quê? A operação do Espírito Santo. Veja, Pedro não era analfabeto, porque todo judeu, na época de Pedro, há 2000 anos atrás, sabia ler. Porque o menino judeu, para ele tornar-se maior na presença de Deus, a sua maioridade espiritual, ele tem que ler. Então todos sabiam ler e escrever. Aliás, por volta do ano 180 a.C., os fariseus já tinham imposto essa lei em Israel, de maneira que toda criança era alfabetizada. Agora, o que Pedro não era um rabino, né? Pedro não era alguém formado em uma escola bíblica, isso não. Bom, embora ele teve a maior escola bíblica de todos, que é estar os 3 anos e meio ao lado do Senhor Jesus, aprendeu muito mais do que se tivesse em uma escola, né? Então, é só explicando isso para os irmãos. Está dizendo que Pedro era um homem simples, ele era um pescador da Galileia, então, claro que ele não tinha profundos conhecimentos de gramática, de língua hebraica, não era isso. Mas ele era cheio do Espírito Santo, é isso que vale. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, professor, professora, você tem que inculcar isso na vida dos seus alunos. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor a Bíblia. Tem culto de ensino, tem culto de ensinamento bíblico. Muito bem. A próxima lição que nós vamos estudar é a lição de número 4, cujo tema é uma igreja cheia do Espírito Santo. É o último domingo do mês de julho, dia 27 de julho. Aí nós vamos estudar, então, uma igreja cheia do Espírito Santo. Está aí, a nossa viagem para Israel continua em pé, se Deus nos permitir, 16 a 24 de novembro de 2025. Se você quiser participar, ainda dá tempo, entre em contato com a Renova. E você também pode adquirir os meus livros. Esse livro aqui, A História do Povo Judeu, Jerusalém no Imaginário Religioso, e o último lançamento, Geografia Bíblica. Cada livro custa R$50, cada um deles. Você vai ter as despesas do correio também. E eu vou aqui, uma vez mais, pedir para você, assista, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos da igreja, grupo de professores, compartilha, tá? Entra lá no YouTube, curta, tá? Curta lá o nosso site, né? Não é o nosso site, o nosso canal do YouTube, curta para você seguir, para você receber esse material, para você se qualificar e se preparar para que você tenha uma aula abençoadíssima, cheio do Espírito Santo. Então, ore, professor, se qualifique, se prepare, estude as referências para você abençoar os alunos, e eu tenho certeza que a sua classe vai ficar fortalecida e abençoada. Grande abraço, fique na paz do Senhor.